esteja continuamente operando nos vossos corações. Pessoal, eu queria falar convosco um tema bastante importante para o momento que nós estamos passando. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração para compartilhar com vocês acerca deste assunto. Eu quero falar sobre o poder letal de destruição das preocupações. Sobre a ótica espiritual, a perspectiva espiritual, como os grandes homens da Bíblia lidavam com as questões da preocupação, do medo, da falácia, das notícias que envolvessem sua vida, seu reino, sua estabilidade, sua segurança e até mesmo a sua integridade física. Você conhece alguém que morreu de preocupação ou alguém que está morrendo de preocupação? A preocupação tem o poder de destruição de fato. Ela é considerada uma arma letal cujo poder de destruição é tão terrível quanto qualquer doença, tipo câncer, ou até mesmo esta pandemia. O que vocês acham sobre a preocupação? E é sobre isso que eu queria falar convosco. Para isso eu peço emprestado a sua atenção por alguns minutos. E eu tomarei emprestado a vida do salmista Davi, os Salmos 34, verso 4. O salmista Davi nos dá uma instrução, uma revelação de quão terrível é a preocupação, os temores, o medo que produz a ansiedade, a insônia e outros males que causam a nossa destruição e o descontrole total das nossas vidas. Salmos 34, verso 4 diz: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista, ele começa dizendo que ele buscou ao Senhor e que o Senhor havia respondido à sua oração e o livrou de todos os seus temores. A primeira coisa que nós precisamos identificar neste texto, o que seriam esses temores? Qual eram os temores do salmista Davi, para que eu possa fazer uma associação, um paralelo com a minha realidade hoje, agora? O termo que o salmista usou para temores é o termo hebraico megurar. A palavra megurar é uma palavra que traz o sentido de peregrinação, morada temporária, armazém. Porém, o termo megurar também traz a ideia de alguém que está preocupada porque ouviu notícias acerca da sua própria vida ou do seu reino, da estabilidade da sociedade em que ela está inserida, ou falácias que surgem a todo instante nos noticiários. Imagine uma pessoa que estava bem, mas ela ligou o televisor e ouviu notícias acerca, por exemplo, da proliferação do Covid-19. Imagine os noticiários noticiando que perdeu-se o controle desta pandemia, ou que a criminalidade, as doenças, as pestes, outras coisas terríveis que acontecem a qualquer cidadão que está vivo neste presente século. E o seu humor, a sua paz, ela foi sequestrada por essas notícias. Agora imagine uma notícia que não é verdadeira. Até então, são falácias. São notícias abstratas de coisas que talvez sequer aconteçam na vida dos seus cidadãos, ou na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial. Agora imagine também
você ouvir nos corredores da empresa onde você trabalha que haverá demissões em massa. Então a tua paz foi sequestrado por essas notícias, que podem ou não acontecer de fato. E você, a partir daí, começa a sentir o efeito dessas notícias e os temores começam a tomar conta da tua estrutura, da tua parte emocional, da tua vida emocional, dos teus sentimentos. Davi não foi diferente. Davi, ele teve muitos desafios. O rei Saul tentou por diversas vezes tirar a vida do próprio rei Davi. Então Davi, por ser um guerreiro, ele teve bastante inimigos. E ele ouviu muitas notícias dos seus inimigos acerca da sua própria integridade, que iam tirar a vida de Davi, que iam humilhar Davi, envergonhar Davi. Isso sequestrou a estabilidade emocional de Davi. E ele começou a enfrentar o seu pior desafio, seus temores. Então Davi, ele encarou esses temores, estas preocupações com seriedade. Ele orou a Deus para que Deus o ajudasse com os seus temores. Então o termo que Davi utilizou, megurar, fala de peregrinação, morada temporária. Fala de armazém, fala de você estar vivendo em um ambiente temporariamente. Seria mais ou menos assim que Davi, ao usar o termo megurar, estaria nos ensinando nos nossos dias atuais. As nossas preocupações se tornam uma morada temporária, cuja jornada é peregrinar em um ambiente onde eu não tenho controle sobre esta atmosfera. São as notícias, são as falácias, são as fake news, são as ideias. Ideias essas que ainda estão no âmbito da especulação, são abstratas, muitas dessas notícias são fofocas e sequer, de fato, elas vão acontecer, e muitas dessas notícias, por se tratar de ser fofoca, sequer irá ter alguma relevância no meu futuro. Acontecerá de fato algo que possa comprometer a minha estabilidade e o meu futuro e o futuro da minha família, o futuro da minha nação. Então, o salmista Davi estava dizendo que o excesso de preocupação nos leva a peregrinar em um ambiente onde eu não tenho controle sobre esta atmosfera. Ou seja, então eu sou sequestrado. E o medo, a angústia, em relação a essas notícias, essas fofocas, que são até então notícias, elas sequestram a verdade que de fato importa para a minha vida. Então o salmista Davi agora está vivendo um dilema, uma preocupação terrível, e ele orou a Deus acerca destes temores. Por quê? Porque a preocupação, ela te levará a peregrinar em um ambiente que você não tem controle. Ela vai te levar a uma morada temporária. O grande problema da preocupação, na visão do Dr. Fred Luskin, é que o excesso de preocupação produz também um nível elevado de ansiedade, que eleva o estresse, que por sua vez eleva também o cortisol no seu corpo, produzindo, atacando as células boas. Com isso, as doenças começam a surgir, o câncer, a depressão, outros males, por causa da preocupação, ansiedade que, por sua vez, ela produz mais estresse, que vem o excesso de cortisol atacando o seu corpo, suas células boas. Daí a pouco você começa a sofrer doenças que até então sequer eram reais na sua vida.
Então o salmista Davi tratou isso com muita seriedade. Ele entendeu que a preocupação é uma arma letal que o diabo, o inimigo das nossas almas, tem usado para produzir morte. Morte espiritual, morte emocional, um desequilíbrio total e emocional do indivíduo que alimenta esta preocupação excessiva. Então, quando nós falamos saia da frente da televisão, das redes sociais, é para que você possa abandonar essas notícias, essas falácias. Muitas dessas notícias são fofoca, são ideias abstratas que sequer se cumprirão nas nossas vidas. Então, o salmista Davi estava sendo destruído emocionalmente por este medo da morte, medo da desonra. Então, seus inimigos espalhavam notícias acerca da sua vida. Isso começou a prejudicar a vida de Davi, a ponto que Davi orou a Deus, pedindo que Deus o livrasse das suas preocupações, dos seus temores. Então, o termo que Davi utilizou, o termo megurar, significa peregrinar em um ambiente que eu não tenho controle, significa morada temporária, porque é isso que acontece com a pessoa que está com excesso de preocupação, além do limite. Ela sai da realidade da sua fé, e esse excesso de preocupação deixa esta pessoa inoperante com a sua fé, porque ele sai da realidade da sua fé, onde tudo é possível, e começa a peregrinar em um ambiente que ele não tem controle. Neste ambiente que ele não tem controle, ele é o alvo das redes sociais com suas notícias, o alvo das redes de TV, o alvo de notícias falsas, fofoca, e o inimigo percebendo que está funcionando isso para com a igreja do Senhor, para com os servos do Senhor, e ele inflama ainda mais. Ele envia seus mensageiros para destruir totalmente o seu emocional, o seu equilíbrio. Então, o termo temores que o salmista usou, megurá, fala de um sentimento de terror. O termo megurá fala de algo que é tão terrível, tão destrutivo, que precisa ser tratado de forma espiritual. Então, Davi, ele não conseguiu se livrar das preocupações no âmbito terreno, material, não. Ele buscou em Deus se livrar de todos os seus temores. É tão interessante que o salmista diz: busquei o Senhor e ele me respondeu. Chegou um dado momento da vida do salmista que ele teve certeza que o Senhor havia atendido a sua oração e o livrou de todos os seus temores. Certamente Davi já não era mais escravo do medo. As notícias acerca de tragédias, as notícias ruins, os noticiários já não afetavam mais Davi. Mas é preciso fazer uma reciclagem. Você precisa se esvaziar dessas coisas. Então você precisa colocar coisas boas diante dos teus olhos e passar a ser seletivo acerca daquilo que você quer ouvir. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir somente aquilo que contribua para o teu bem-estar, para a saúde da tua fé, para o equilíbrio da tua fé, para a eficácia da tua fé. Os Salmos 55, verso 4, o salmista Davi diz o seguinte: o meu coração está acelerado. Algumas traduções diz dolorido. Os pavores da morte me assaltam. O salmista usou um outro termo hebraico, rula, para dizer que o seu coração estava acelerado, dolorido. A preocupação é tão letal, é tão terrível, que ela acelera o coração.
ela faz com que o seu coração comece a doer. Por excesso de ansiedade vem a depressão, que vai comprimindo o teu coração, vai comprimindo o teu interior, a ponto de você chegar à conclusão que o seu coração está doendo, quando não está acelerado. Seu coração está acelerado, excesso de ansiedade, nível de estresse ao limite. Você está a ponto de cometer uma loucura, de cometer uma tragédia consigo mesmo por causa do medo, por causa desta ansiedade que está te destruindo. Então o salmista ele usou o termo hebraico rolé. Este termo fala de uma ansiedade excessiva, mas tão excessiva a ponto de te levar a ter dores no peito, dores no coração. Este termo também fala de uma angústia terrível, avassaladora, que comprime o teu peito e que te leva para uma atmosfera de morte, de fracasso e de derrota. O termo rule também se refere a um sofrimento constante, que ele é paulatino e contínuo nas nossas vidas. Não é um sentimento que eu sinto a partir de uma notícia isolado. Não é algo que eu deito com esta dor no peito, eu levanto com esta dor no peito, eu deito triste, acordo triste, preocupado, com ansiedade, com estresse, não tenho paz, não tenho sossego, nenhum lugar onde eu estou é bom, parece que todos os lugares estão afetados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pelo nível de estresse. Você já não tem mais paciência com a família, com os filhos, com a esposa. Você não percebe, mas você se tornou uma pessoa grossa. E você não é isto. Ansiedade, o coração acelerado, o coração está dolorido e você começa a dar patada, você começa a ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é. Por quê? Porque esta ansiedade, este nível elevado de preocupação sequestrou a tua subjetividade, o teu eu verdadeiro, e está transformando a sua vida em algo terrível, está transformando o teu temperamento em algo diabólico, animal, irracional, e você não sabe como sair dessa situação. Então o salmista diz: o meu coração está acelerado, dolorido, e os pavores da morte me assaltam. Então o salmista foi ouvindo tantas notícias, tantos falácios acerca que o rei Saul, que os seus inimigos, filisteus e outros tantos povos iam tirar a vida de Davi, ia desonrar Davi, ia matar a sua família, destruir o seu reinado, a sua vida, que isso foi tomando conta do coração de Davi, a ponto de causar algo terrível nele. A ponto que um dia o salmista diz: olha, eu preciso me debruçar aos pés do Senhor, para que Ele me ajude a sair deste calabouço, deste poço de lama que me prende na dor e na angústia, no medo, na incerteza. O salmista no Salmo 64, verso 3, ele diz: eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Ou seja, é assim que o salmista encara as notícias, assim que o salmista encarava as falácias, os dizeres, as fofocas. São terríveis, são como flechas, são palavras como espada cortante, palavras envenenadas. Elas entram no seu ouvido, mas causando destruição total no seu emocional, no seu equilíbrio, produzindo doença na sua alma, no seu espírito, causando um nível elevadíssimo de ansiedade, de estresse, está te deixando doente e paulatinamente destruindo a tua vida. O que eu devo fazer? Talvez você esteja perguntando, mas o que eu devo fazer para me livrar de tudo isso? O salmista Davi, no Salmo 55, ele dá uma receita do que nós devemos fazer. O salmista Davi estabeleceu uma rotina de oração. Em tempos de crise, principalmente,
porque isso é um dever de todo crente. A palavra de Deus diz que é dever de todo homem orar em todo o tempo e não desanimar. Isso é uma obrigação daqueles que professam uma fé no Cristo ressuscitado, estabelecer uma rotina, uma vida de oração e não desanimar. O salmista estabeleceu uma rotina de oração, até ver que os seus temores desapareceram, até sentir na alma, no espírito, até parar de pensar nessas coisas e ter a convicção de que Deus havia ouvido a sua oração. No Salmo 55, verso 17, ele diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. À tarde, depois do pôr do sol, o salmista estava se referindo à noite. Depois, ao meio-dia, que é a oração do meio-dia, onde todo judeu tem lá um compromisso diário de fazer a sua oração do meio-dia, né? E a oração da manhã. Então o salmista estabeleceu uma rotina de oração, à noite, pela manhã e ao meio-dia. E ele fala neste versículo que seu choro angustiante, havia uma necessidade, algo urgente a ser resolvido na vida emocional, na vida do salmista Davi, que era muito mais poderoso do que qualquer exército. As fofocas, as falácias, as notícias más eram terríveis aos ouvidos de Davi e eram mais letais na vida do salmista do que o próprio inimigo dito, o inimigo físico, o rei Saul, os exércitos inimigos, filisteus e etc. A ponto que, se você começa a ler os salmos, você vai ver o salmista sempre buscando refúgio, refrigério no Deus de Israel, para livrar de seus temores e suas preocupações. Você está preocupado não vai mudar o cenário. O que vai mudar o cenário é você estabelecer um contato contínuo. É você estabelecer uma vida com o teu Deus, com a palavra de Deus. Hoje é até assustador ver crente que não leva nem a Bíblia mais para a igreja. Não pegam mais a Bíblia. Você quer vencer os obstáculos da vida com o quê? Com filosofias? Com ajuda do governo? Com ajuda financeira de qualquer instituição? Não. O que te fará vencer os obstáculos, esta preocupação, este mal avassalador, é o poder da palavra de Deus, é o teu contato com Deus, é a tua comunhão com Deus, é o exercício da tua fé, a tua fé operando constantemente no reino de Deus e causando impacto no reino material. Então o salmista diz: eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. O termo temores é a palavra megurá, fala de peregrinação, morada temporária. É isso que a preocupação nos faz. Nos leva a uma morada temporária de angústia, de medo, de solidão, de ansiedade, de estresse. A alma está doente, o espírito está doente. E te leva a peregrinar num ambiente que você não tem controle, a não ser que você faça algo diferente, a não ser que você seja seletivo naquilo que quer ouvir e naquilo que você põe diante dos teus olhos. Enquanto você não tomar uma ação para resolver essa situação, a preocupação irá te matar. Não é o Covid, não é o câncer, não é outras coisas. A preocupação irá causar males tão terríveis quanto o Covid-19. Que o eterno nosso Deus nos dê a sua graça redentora e nos ajude a vencer as nossas preocupações. Fique com Deus e que o Eterno tenha misericórdia de todos nós. Amém.